Mesmo com Israel e Brasil vivendo atualmente o pior momento das relações diplomáticas entre os dois países em toda a história, o atual governo brasileiro autorizou a compra de 36 veículos blindados de uma empresa de Israel. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça a sua inscrição. Já somos 71 mil inscritos. O canal tem crescido bastante, mas ainda falta você. Então inscreva-se e vem comigo. Pessoal, na sexta-feira, o governo brasileiro anunciou a autorização para a compra pelo Exército de 36 veículos blindados, do tipo aqui, veículos de combate obuseiros, de uma empresa israelense, a Elbit System. A compra total chegará a um valor próximo a R$ 1 bilhão. Mas como se dá esse processo de compra? Vamos entender aqui comigo. Há pouco mais de 2 anos, portanto no governo anterior, as Forças Armadas do Brasil, o Exército Brasileiro, deu início a um processo licitatório, ou seja, um processo para que empresas mundo afora, produtoras desse tipo de veículo, apresentassem propostas com características e valores para que o Exército pudesse analisar e aí decidir qual das propostas seria melhor. E aí, na última segunda-feira, dia 29, o Exército anunciou o fim dessa licitação, afirmando que o Vitorioso, ou a empresa Vitoriosa, foi uma empresa israelense que teve aí, portanto, a sua proposta aprovada pelas Forças Armadas do Brasil. Porém, havia o receio de que, mesmo com a aprovação pelo Exército, o atual governo brasileiro, muito crítico de Israel, negasse o fechamento desse contrato, tendo como argumento, como justificativa, o momento muito ruim das relações diplomáticas entre os dois países. Mas isso não aconteceu. Vamos entender aqui o processo licitatório. O Exército do Brasil anunciou na segunda-feira, dia 29, que o grupo israelense Elbit Systems venceu a licitação para a compra de 36 viaturas blindadas de obuseiro 155mm, espécie de canhão de grande alcance e precisão que será utilizado pela artilharia. Então o veículo é um veículo similar a esse da imagem, não exatamente igual. Obuseiro é porque ele carrega ou transporta um canhão, que também pode ser chamado de obus ou obus. Então o veículo que transporta um canhão desse tipo é chamado de obuseiro. Beleza? Continua aqui. A Elbit Systems superou empresas da França, China e Eslováquia na reta final da disputa. Ou seja, além dessa proposta apresentada por Israel, haviam também empresas de outros países, inclusive da China, que é um país fortemente aliado do atual governo brasileiro. Militares afirmaram que o principal diferencial da empresa israelense é possuir subsidiárias no Brasil com capacidade para fabricar a munição de 155mm, além de garantir também suporte logístico. Ou seja, um dos fatores, uma das características dessa empresa israelense que fez com que ela saísse vitoriosa foi, por exemplo, o fato de no Brasil existirem outras empresas capazes de produzir munição para esse tipo de equipamento e também a garantia de suporte no pós-venda. Ou seja, não basta a empresa israelense vender o equipamento militar para o Brasil. É necessário que depois, durante algum tempo depois da venda, essa empresa forneça também suporte, tanto para manutenção como para operação e treinamento dos militares, para que eles possam utilizar da melhor maneira possível esses equipamentos. Continua comigo, Cada veículo deve custar em torno de 5 milhões de dólares. A encomenda total de 36 unidades poderá chegar a 180 milhões de dólares, algo perto de 1 bilhão se considerarmos a cotação atual do dólar. Os obuseiros atuais do Exército demoram até 15 minutos para dar o primeiro tiro e levam 8 minutos para disparar 10 tiros. Nos novos sistemas, são 5 minutos para o primeiro tiro e até 6 disparos por minuto. Ou seja, esses novos equipamentos viriam para substituir equipamentos muito antigos e, portanto, muito defasados tecnologicamente, que atualmente estão aí sob o uso do Exército Brasileiro. A maioria dos veículos desse mesmo tipo que atualmente são usados aqui no Brasil são veículos que têm mais de 50 anos de uso. Então, é uma tecnologia aí já muito obsoleta. Beleza? E por que havia dúvida, de que o governo autorizaria ou não a compra desses equipamentos? Porque as relações entre Brasil e Israel, como eu já adiantei, estão muito ruins. Brasil e Israel, que historicamente são países que andam próximo diplomaticamente, já tem aí um período de alguns meses que essas relações estão muito abaladas.
E esse abalo se deu principalmente por conta de uma fala do atual presidente do Brasil, Lula, há cerca de 3 meses, para criticar a atuação do governo israelense no combate ao Hamas na faixa de Gaza. Lula disse isso aqui, vamos relembrar. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento da história. Aliás, existiu quando aquele antigo líder alemão, não vou pronunciar o nome dele aqui para evitar censura do YouTube, quando o alemão, o Bigodinho, resolveu matar os judeus, afirmou Lula na ocasião quando ele viajava pela Etiópia. Então isso gerou um abalo muito grande nas relações entre os dois países. Inclusive o chanceler israelense à época fez esse pronunciamento aqui, o Israel Katz é esse moço à esquerda. Não esqueceremos nem perdoaremos, disse à época o chanceler do país, Israel Katz. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, diga ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que retire o que disse. Na época, inclusive, quando Lula fez aquele pronunciamento e teve essa resposta de Israel, o embaixador brasileiro em Israel, esse moço aqui, ele foi convocado lá pelo governo de Israel para uma chamada pública de atenção, para uma reprimenda. Aqui, inclusive, os dois juntos, né? Ele com os olhos esbugalhados, tipo assim, meu Deus, me tira daqui. Uma situação muito constrangedora para ele e para o governo do Brasil à época também. E aqui, pessoal, não estou entrando no mérito se o que o Lula disse tem sentido ou não, se ele tinha razão ou não. A ideia do vídeo é expor os fatos. E aí, juízo de valor, cada um aí tem o seu, beleza? Mas eu não quero aqui tomar lado nesse debate. Vale lembrar que até hoje, passados aí mais de 3 meses, o Lula continua sendo considerado pelo governo de Israel persona non grata, ou seja, uma pessoa não bem-vinda em Israel, e o presidente brasileiro também não pediu desculpas, não se retratou do que disse, como havia sido pedido pelo governo israelense. E aí, diante de toda essa tensão entre os dois países, havia muita gente aqui no Brasil, sobretudo pessoas aliadas do presidente Lula, defendendo que essa compra não fosse feita, não fosse autorizada. Entre eles esse moço aí, um deputado do PT, o Carlos Zaratini, que diz o seguinte, o deputado Zaratini, do PT de São Paulo, que acompanha os temas de defesa no partido, afirmou que não faz sentido o exército brasileiro negociar a compra de equipamentos militares com a empresa israelense num momento em que o Brasil critica as Forças Armadas de Israel justamente por operações que atingem a população palestina. Entre aspas aqui o que ele disse. Com todo esse problema diplomático que temos com o governo de Israel nesse momento, me parece que não é o melhor caminho fazer uma compra desse volume de uma empresa israelense. Não temos a necessidade de ter esse material com essa pressa. O assunto deveria ser mais bem pensado, disse aí o deputado petista. Mas mesmo com toda essa oposição dentro do próprio governo, o presidente Lula foi adiante e autorizou a compra desses equipamentos. Mas aí eu quero saber sua opinião. Primeiramente, você acha que era necessário o governo do Brasil fazer neste momento uma compra de equipamentos militares num valor tão alto como esse, quase aí R$1 bilhão? Em segundo lugar, considerando que de fato há necessidade de fazer essa compra, você acha que o governo do Brasil, mesmo sendo um governo de oposição ao governo israelense, acerta em autorizar a compra desses equipamentos que, na visão do Exército, são os melhores para nossas Forças Armadas? Escreve aí para mim o que você pensa sobre tudo isso que eu acabei de contar. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E considere também apoiar financeiramente o canal. Dados da minha chave Pix presente aqui na descrição desse vídeo. Valeu, meu povo. Te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!